Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Aqui com vocês, professor Rodrigo Cesário. Hoje dando continuidade à nossa teoria de áreas de figuras planas. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que você, rapazinho lá do Colégio Naval, IPK, principalmente, não que seja exclusivo para esse grupo, mas com certeza todo ano você pode esperar uma questão do Colégio Naval, principalmente, que envolva essa ideia sobre razão entre áreas, né, envolvendo a relação de triângulos. A gente vai ver o quanto que isso é importante e, que é engraçado, é simples, só que muitas pessoas não conseguem se ater a esses detalhes. Vamos pensar o seguinte, o que seria então uma razão entre áreas envolvendo triângulos? Vamos fazer então um triângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo, estrutura básica. Um triângulo ABC. Bom, pois bem, aqui o que vai acontecer é o seguinte, eu vou traçar uma seviana partindo aí de qualquer um desses vértices. Eu vou traçar aqui do A, que fica didaticamente mais interessante pra gente. Mas que seviana é essa, Cesário? Qual é a propriedade dela? Não, não é uma seviana notável, é apenas uma seviana, tá? Que ela vai ter como extremo o ponto P, que é um ponto que pertence ao nosso lado BC desse triângulo. Pois bem, agora observa o seguinte, vem a parte legal para a gente poder começar a trabalhar. A gente vai conseguir perceber, eu acho que na verdade fica nítido, que vamos analisar qual vai ser a altura desse meu triângulo APC. A altura dele, obviamente, vai ser referente ao seu extremo máximo, a projeção do seu extremo lá, né, máximo, superior, até o plano o qual essa nossa base PC tá. Eu estou fazendo referente à minha base PC. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou traçar aqui uma reta. Que vai ser a altura do meu triângulo, vou chamar aqui, ó, de H. H vai ser a altura do meu triângulo APC, no caso referente à nossa base PC. Eu só prolonguei para cá e a gente viu que essa altura vai ser no externo desse triângulo. Agora vamos analisar o do meu triângulo ABP. Observa que a altura dele também vai ser essa mesma. Por quê? Estou traçando do vértice A, tá? Projetando na minha base BP de forma perpendicular. Então H também vai ser a altura desse meu triângulo ABP. E quem é a altura do meu triângulo ABC? O mesmo H. Olha que interessante, galera. A gente acabou de conseguir confirmar que para as mesmas bases do mesmo plano, ou seja, para a base PC, BP e BC, a altura relativa nesse triângulo é o mesmo H. Então eu posso garantir que, eu posso escrever assim, ó, posso afirmar que a altura de APC é igual à altura de ABP, que é igual à altura de ABC, que é igual ao nosso H. Isso, óbvio, como eu disse, relativa às bases que pertencem ao mesmo plano. Tá bom. Vamos começar então a trabalhar a relação de áreas. Okay? Aí você pergunta, mas o que tem a ver a relação dessa altura com a razão entre áreas? Vamos calcular então a nossa área do meu triângulo ABC, do meu triângulo grandão. Então, ó, a área do meu triângulo ABC vai ser base BC vezes a altura, que é o H, dividido por 2. Beleza. Também posso confirmar que a área do meu triângulo ABP vai ser o quê? Vai ser base BP vezes a altura, que é o meu H,
dividido por 2. Perfeito. E a última área, referente a esse meu triângulo APC. Então, eu posso garantir que a área do meu triângulo APC, ela vai ser igual à base, que é PC, vezes a altura, que é o Hzão, dividido por 2. Eu consegui encontrar, então, quanto que vale cada uma dessas áreas. A área do ABC, a área do ABP e a área do APC. Bom, e aí? O que eu posso confirmar com isso? Vamos fazer uma razão, e aí é onde entra a parte da razão entre áreas, o quanto isso acaba sendo importante para a gente. Vamos fazer, então, a razão entre a área ABC e cada uma dessas duas áreas aqui. Vou falar o seguinte, ó, que a razão entre a área do triângulo ABC e do triângulo ABP vai ser dada por, bom, do ABC, eu vou fazer logo direto, porque eu sei que vai ser esse cara dividido por esse, eu vou fazer logo a razão entre eles, sendo o produto desse e o inverso desse. Então vai ficar o BC vezes o H dividido por 2, vezes o inverso desse, que é o 2 sobre o BP vezes o H. Daqui, ó, morreu, obrigado. E aqui só sobra o BC sobre o BP. Conclusão da nossa história. Conclusão que a gente acabou de confirmar que quando eu faço razão entre esse meu triângulo aqui, que é o triângulo grandão ABC, e o triângulo no interior desse meu triângulo ABC, que possui a mesma altura que esse, a razão entre essas áreas define também a razão entre os segmentos definidos entre os mesmos. Ou seja, o BC dividido por BP. A gente vai ver que vai dar a mesma coisa se eu fizer agora a minha área entre o ABC e a área do APC. Observa só que eu vou ter o seguinte, a área do ABC sobre a área do APC. Mesma coisa, né? Vai ficar esse vezes o inverso desse daqui. Então a gente vai ter BC vezes o H sobre 2 vezes o inverso desse, que dá o 2 sobre o PC vezes o H. E aí, novamente, a gente vai poder conseguir confirmar. Corta, 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 corta. Sobrou o quê? BC sobre o PC. Novamente, quando eu faço a razão entre ABC e o APC, eu vou possuir o quê? A razão entre o BC e o PC. Gente, olha o quanto isso está sendo forte e legal para a gente poder trabalhar. Vou fazer só a última agora, fazer entre o ABP e o APC. Se eu fizer, então, a razão entre a área ABP e a área do triângulo APC, vai ser esse cara, que é o BP vezes o H dividido por 2, vezes o inverso desse, que é o 2 sobre o PC vezes o H. Novamente, olha aqui, ó, que maravilhoso. Cortou, 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 cortou. Sobrou só o que pra gente? Que o BP sobre o PC equivale à razão entre a área ABP e APC. Por isso, daí está o nome da ideia razão entre áreas. É exatamente essa ideia que gera pra gente o tema que a gente está trabalhando. A gente vai perceber que isso é muito forte. Antes da gente chegar a dar uma concluída em algumas coisas, né, vamos ver um exemplo que eu acho que isso seja bem nítido para a gente poder trabalhar. Vou botar aqui um exemplo básico, mas que com certeza seria o suficiente para conseguir matar muita gente do coração. Para quem, obviamente, não está acostumado com esse modelo de áreas, essas interpretações, isso já acaba sendo o suficiente. E aí, o legal do conceito de razão entre áreas é que, para a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre uma consequência que envolve esse cara, né? E na maioria das vezes a gente acaba tendo que usar Menelaus. Então, bonitinhos, já começa a relembrar aí na cabeça o Teorema de Menelaus
porque a gente vai precisar disso em alguns determinados momentos para a nossa próxima aula. Bom, vamos ver um exemplo? Vou botar já aqui uma figura. Um exemplozinho para não ficar tão teórico, e aí vocês entenderem o quanto essa ideia de razão entre áreas acaba sendo eficiente para a gente. Vou botar aqui um triângulo. Um triângulo. Que é isósceles, tá bom? E aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou traçar a altura dele. E esse cara aqui é a mediana daquele lado. Então vamos colocar aqui, deixar isso bem representado. A, B, C. Aqui eu vou chamar de H, a H que é a altura, e aqui de M sendo a mediana. Esse cara aqui de P. Pronto. Bom, aí eu vou falar o seguinte, como não foi falado, eu vou definir aqui, ó, que o AB é igual ao AC. Tá? Então, que o AB é igual a AC, ou seja, esse triângulo é um triângulo isósceles, que é o que eu estou definindo, e a gente vai confirmar que a área do triângulo ABC vale 1. Perfeito. Ó. Tudo que a gente precisa. Só isso. Aí o que o cara quer, vou colocar aqui logo também o que o problema quer. Ele pede pra gente essa área aqui rachuradinha. Ele quer essa área rachurada. Poderia ser essa daqui ainda, para o pessoal ficar numa dúvida, mas olhou aqui retângulo, né? O cara já vai vir com toda a força, achando que vai fazer bonito, né? Opa, titio Cesário é bonzinho, Pitágoras. E aí tu vai se ferrar, menina. Tu não vai conseguir ali achar isso, não. Infelizmente. Com as informações que eu dei, olha como eu disse, uma questãozinha que eu, sei lá, montei aqui agora boba, mas como eu disse, ela, para quem não tem o conhecimento básico sobre essa relação de razão entre áreas, fica meio a ver navios. Ou melhor, né? Ou pior, na verdade, perde-se muito tempo para resolver. Então aqui as informações, ele quer aquilo ali. É isso que o menininho quer. E aí? Como é que a gente pode fazer para desenvolver fazendo uso dessa relação de razão entre áreas que a gente tem? Primeiro de tudo, a gente tem que perceber as coisas que acabam fluindo. Novamente, ele disse pra gente que o triângulo ABC é um triângulo, pelas informações, um triângulo isósceles, né? Então, o AB, como ele disse, é igual ao AC. Aí ele diz pra gente, ó, que o AH aqui, dá pra perceber, vai ser a altura desse meu triângulo isósceles. O que eu posso garantir com isso? Geometria plana. Se o AH é perpendicular a BC e o triângulo ABC é isósceles, então eu posso confirmar que esse cara aqui, ó, vai ser igual a esse aqui. Não tem muita dor de cabeça, não. É o que a gente vai poder conseguir propor com tranquilidade. Isósceles, altura, ponto médio desse lado BC. Então esse cara vai ser igual a esse. Fechou? Ótimo. Aí ele define pra gente, ó, que esse BM aqui é mediana do meu AC. Né? No caso é ponto médio, o M é o ponto médio de AC, então BM é mediana. Não tem muito pra onde correr. Pô, então quem é esse ponto P? É o baricentro, né, bonito? É óbvio. Por quê?
Quando eu traço o meu AH aqui, que é a altura desse meu triângulo ABC, ele, consequentemente, por ser um triângulo isósceles, ele é a altura, ele é a mediana, ele é a bissetriz, ele é tudo. Não é isso? A gente viu lá naquela teoria de congruência triangular. Então, o AH também vai ser uma mediana desse meu triângulo. Ou seja, quando eu tenho apenas duas medianas traçadas, isso já é suficiente para a gente conseguir definir o nosso baricentro. A gente vai ver o quanto isso vai ser importante para a gente daqui a pouco. Por enquanto, deixa isso, então, maquiado. Vamos lembrar agora a situação que a gente chegou a falar da razão entre áreas. Não precisaria, mas vou fazer, porque eu gosto de vocês, hein? Ó, aqui já é a minha altura. Traçadinha lá, beleza? Altura traçada. O que isso significa? Que essa altura traçada, ela é a altura tanto desse meu triângulozinho daqui, quanto desse meu triângulozinho daqui, quanto, obviamente, do meu triângulo ABC, de tudo. Então, o que eu posso confirmar com isso? Pela razão entre áreas, a gente vai poder garantir que a área do meu triângulo total, ó, que a área do meu triângulo ABC vai estar para a área desse meu triângulo ABH, assim como o BC vai estar para o BH. A gente acabou de comprovar isso aqui e demonstrar. Só que, pessoal, o BC não é duas vezes o BH, esse cara é o ponto médio. Então, eu vou poder afirmar aqui 2x, x, isso aqui é igual a 2. Multiplica cruzado. Então, eu vou ter que a área do triângulo ABC é igual a 2 vezes a área do meu triângulo ABH. Concluindo, então, que a área do meu triângulo ABH é igual a 1 sobre 2 da minha área do meu triângulo ABC. Mas que bonito! A área do triângulo ABC vale 1. Então, essa carinha vale quanto? 1 sobre 2. Conclusão, é óbvio que a área desse triângulo ABH aqui, ó, ele vale metade do meu triângulo total, já que, óbvio, a seviana que define ele é o ponto médio. Então, perceba que tudo está bem encaixadinho, tudo está bem definido pra gente. Só que a gente não quer a área do ABH, a gente quer a área do BPH, básico. Mas, Cesário, você falou agora há pouco, menino, que esse ponto P é o meu baricentro. É, de fato. P, baricentro. Se ele é o baricentro, existe uma relação de proporcionalidade entre segmentos aqui para com o todo. Perfeito? Então eu posso afirmar o seguinte, que se esse carinha aqui, ó, vou botar assim, ó, a distância do vértice até o baricentro é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio. Então, se esse cara aqui vale x, esse cara aqui vale quanto? 2x. Então, tudo vale quanto? 3x. Então, eu posso afirmar que, novamente, ó, mas, Cesário, tudo bem, beleza, mas o que isso tem a ver? Ô, menininho, olha o triângulo aqui, ó, ABH, a altura desse cara aqui, ó, do BPH, é a mesma da altura desse ABH aqui, é a mesma, é o BH. O que significa que, novamente, acaba existindo uma relação de proporcionalidade entre essas razões triangulares. Então, eu posso afirmar o seguinte, que a área do meu ABH, então, a área do meu ABH vai estar para a área do meu BPH, assim como o AH vai estar para o meu pH. Pô, mas novamente, ó, quem é o meu AH? 3x. Quem é o meu pH? X, ou seja, 3. Conclusão da história, eu vou fazer logo direto, que a área do meu BPH é igual a 1/3 da minha área do ABH. Mas que interessante, a área do ABH vale meio. Então, eu vou ter isso aqui sendo 1/3 de meio, ou seja, 1 sobre 6. Tá aí, ó. Pronto. Acabamos de conseguir confirmar que a área desse menininho daqui, ó, pedido, vale 1/6. E é em cima disso que lá na prova do Colégio Naval, eles gostam de trabalhar esse tipo de questão, porque lá ele não dá nem nada, ele fala só, suponha que a área do ABC seja S. Aí tu vai confirmar no final das contas que é a área desse nosso BPH, que seria 1/6
de S e assim por diante, né? Então, é uma relação que é bem interessante de você conseguir trabalhar e ficar fácil conseguir comprovar algumas coisas definidas. Beleza? Bom, vamos fechar então com uma consequência envolvendo a razão entre áreas, que ainda não é a ideia de utilização de Menelaus, que a gente vai ver isso para a próxima aula, mas que é uma relação que acaba sendo frequente em conceitos que já caíram também na prova do Colégio Naval, que é um exemplo quando a gente trabalha triângulos que sejam semelhantes. O que acontece com as suas áreas, né? Então, eu colocar aí triângulos semelhantes. Vamos supor, então, que eu tenha dois triângulos que sejam semelhantes. Então, ó. Bom, vou pegar aqui meu triângulo ABH, ABC e o triângulo DEF. Eles são semelhantes, então eu vou escrevê-los da seguinte forma, os lados dele. A, B, C e aqui de AK, BK, CK. É isso que define uma relação de semelhança entre dois triângulos, né? Onde esse K aqui, lembrando, é a nossa constante de proporcionalidade, a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Agora observa que a gente já viu também que quando dois triângulos são ditos semelhantes, qualquer seviana que é traçada qualquer um desses nossos vértices define uma relação também de perpendicularidade, uma relação de proporcionalidade em relação ao outro triângulo com o mesmo vértice traçado do mesmo vértice congruente. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu traçar aqui, ó, a altura desse meu triângulo, chamar de Hzinho, então a altura desse meu triângulo aqui vai ser chamado de Hzinho K. Pronto. Vai ficar assim, ó. O que eu posso confirmar com isso? Porque quando eu faço a razão entre as duas áreas, pega aí a razão entre a área DEF e a ABC. Quem vai ser cada um? Bom, a DEF, em relação aqui à minha base AK, tá, vai ficar sendo base, altura dividido por 2. Base AK, altura HK, dividido por 2. Eu já vou fazer o quê? Como a gente sabe que é a razão, vou fazer o inverso da área desse cara aqui. Então vai ficar assim, quer dizer, 2 sobre o A base altura H. Bom, aqui, ó, morreu, aqui morreu e aqui morreu. Sobrou só o quê? K ao quadrado. Pronto. Chegamos à conclusão num ponto muito importante que toda vez que eu tenho dois triângulos que são ditos semelhantes, então a razão entre as suas áreas é definida pelo quadrado da constante de proporcionalidade, ou a constante, ou a razão de semelhança entre eles, tá bom? Então tá lá, ó. E é isso aqui que a gente vai conseguir fechar hoje. A gente vai ver para as próximas aulas algumas aplicações e dar continuidade para finalmente fechar essa ideia. Agradeço a todos, espero que todos tenham gostado e até a próxima, galera!